Olá, seja muito bem-vindo novamente ao nosso canal oficial da Igreja do Brooklyn. É um prazer ter você aqui nesta manhã de sábado, este que é o primeiro sábado de maio e ainda continuamos num modelo de isolamento, como você conhece, como você já sabe. Mas hoje é um sábado e como é sábado é um dia de refletirmos de modo ainda mais pleno na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo novamente a esta igreja que abre as suas portas dessa forma digital para poder falar da palavra do Senhor. Aonde você está, na sua casa, na sua sala, onde quer que você esteja, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, nós te louvamos por esse dia sabático e suplicamos a Ti que neste sábado, especialmente neste momento, onde vamos abrir a Tua palavra, o Teu Espírito bondoso possa iluminar a nossa mente e o nosso entendimento possa ser ainda maior da Tua palavra e do Teu amor. Esteja, portanto, com cada um, aonde quer que esteja, ouvindo esse sermão, é o que eu rogo em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui em Gênesis, no capítulo 3, nós lemos um relato muito conhecido de muitos cristãos, eu acredito todos os cristãos, mas é desconhecido para alguns que talvez estejam nos ouvindo nesta manhã. Eu quero colocar você contextualizado, aqui é a narrativa da entrada do pecado neste planeta Terra. Puxa vida, quando falamos desse que esta que é uma palavra que muitas vezes até destoa nos nossos ouvidos e que hoje sofre uma semântica, às vezes as pessoas não entendem o que é pecado, ou qual é o tamanho do pecado, ou quais são as consequências do pecado, nós podemos hoje, pela palavra de Deus, encontrarmos aqui as respostas que Deus tem para nós. E já aqui no capítulo 3, nos versos 6, 7, 8 e 9, nós encontramos uma narrativa muito interessante desse momento que começou então a entrada, nos primeiros momentos quando entrou então o pecado nessa terra. Aqui diz versículo 6 assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Puxa vida, se você ainda não conhece essa história, continue aqui, ligado a esse canal, atento aí, nós já oramos ao Senhor, você está com a sua Bíblia aberta, se não está, Deus irá te abençoar se você parar para ouvir esse sermão, porque esse sermão tem que ver com você e comigo, tem que ver com todos nós. Nós estamos vivendo em tempos difíceis nessa terra, falamos de um mal que é conhecido como uma pandemia, algo que atingiu o mundo inteiro, paralisou o mundo todo. Você deve estar ouvindo muitas notícias, ou já deve ter ouvido muitas notícias, seja por algum canal de notícia específico, ou seja, talvez por alguma rede social, por alguma rede de televisão. Talvez você já esteja até cansado de ouvir falar do problema que nós estamos vivendo na Terra. Mas, por favor, eu não quero falar especificamente desse problema ou dessa pandemia do Covid-19 ou do coronavírus. Não é esse o assunto dessa manhã. Eu quero falar para você nessa manhã de um problema ainda maior, de um vírus e de uma pandemia muito maior, que talvez muitas vezes desconsideramos, não levamos tão a sério esse problema. E se você que está aí, nesse momento, aí na sua sala, no seu quarto, na frente do seu smartphone ou na televisão, pare um instante e ouça a palavra de Deus que quer falar profundamente ao seu coração. Se você atentar, se você colocar os seus ouvidos em direção à vontade de Deus nessa manhã, você será ouvido pelo Senhor e sabe de uma coisa? Você também ouvirá o Senhor. Quando nós voltamos aqui para a palavra de Deus, nós entendemos no contexto que Eva tomou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela teve um diálogo com a serpente, que em realidade era Satanás, falando por intermédio daquele animal que Deus criara, que era muito belo e perfeito.
no diálogo dela com a serpente, ela foi convencida de que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era muito bom e que, portanto, seriam abertos seus olhos, e como Deus ela seria, como havia sido proposto pela própria serpente. Essa história, que já é muito conhecida dos cristãos, muitas vezes ela é relativizada, diminuída e nem tão levada a sério quanto deveria ser. Quando nós olhamos para a história do contexto de Gênesis capítulo 3, percebemos que uma mudança muito grande num planeta que Deus havia criado estava acontecendo. Essa mudança, ela tinha proporções que ainda o Adão e a Eva não imaginavam o quanto isso os afetariam e quanto isso afetaria, inclusive, o próprio planeta Terra. Mas quando voltamos aqui para esse contexto, o maior de todos os problemas que nós vemos é que logo no começo, quando eles comeram um fruto, Deus vai ao encontro deles e Deus faz uma pergunta: Adão, Eva, filhos, onde vocês estão? O texto diz que com medo eles se esconderam porque perceberam que estavam nus. E eles então fizeram uma roupa para tentar cobrir a sua nudez. Quando nós olhamos e analisamos teologicamente o que retrata ou o que quer dizer essa nudez, é muito mais do que a nudez física, embora isso também estivesse acontecendo. Mas quando eles comeram do fruto, eles perderam a glória de Deus sobre eles. E agora eles estão olhando por uma perspectiva que eles não conheciam. Era uma perspectiva diferente, afinal de contas, agora eles estavam diante de um grande mal que estava dentro do coração deles. Esse mal estava agora fazendo mudanças no pensamento, na atitude, no comportamento deles. Inclusive, logo de cara, eles tiveram medo daquele que era o grande pai deles, aquele que era o próprio Deus, o Deus que havia criado cada um deles, dado a cada um deles a alegria, o prazer, a satisfação, que nós não conseguimos narrar em palavras humanas hoje o que aquele casal havia recebido, mas que estava perdendo naquele momento. E a coisa mais importante que eles estavam perdendo naquele momento era exatamente o relacionamento com Deus. A primeira coisa que eles sentiram foi medo pelo Criador. O texto mostra isso e a partir daí você vê uma história que se desenrola diante dos nossos olhos em toda a extensão da Bíblia. Eu quero levar você para um contexto maior para falarmos um pouquinho do que é o pecado. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, você vai ver que nesta carta que Paulo escreve a essa importante igreja no primeiro século, você encontra algumas coisas que são muito interessantes e que vale a pena a gente parar e refletir. Por volta do ano 57, Paulo estava na então província da Acaia, e ele então para por 3 longos meses, cerca de 90 dias, diferente de todas as outras epístolas que ele havia escrito. A epístola aos Romanos é uma epístola distinta, ela é a mais sistemática do apóstolo Paulo. Ela é tão sistemática que o apóstolo Paulo, como eu já disse, diferentemente de outras cartas que ele escreveu, ele para por 3 longos meses e ele começa a compor essa carta. Paulo tinha um desejo no coração de estender a pregação do evangelho para a Itália, para a Espanha. Então Paulo escreve essa carta para essa igreja que sofria muito naquele primeiro século ou naquela metade do primeiro século. Se você olhar na história, você vai ver que o imperador nessa época era Nero. Nero foi um grande imperador daquela época, assim como outros. E se você observar melhor ainda no contexto histórico, você vai ver que no primeiro século, cerca de 11 imperadores dominaram o mundo através do Império Romano. Mas no tempo em que Paulo está escrevendo essa carta, Paulo está falando para os crentes que viviam exatamente no lugar mais complicado de ser cristão naqueles dias. E Paulo então para e escreve, e quando você olha para essa carta, você encontra Paulo, ele trabalhando um tema teológico que até então não era compreendido pelas pessoas daquele tempo.
Até então ele não havia sido sistematizado. É claro que o Espírito de Deus estava falando no coração desse grande apóstolo, e ele está analisando isso num contexto muito profundo, porque ele para. A gente chega a usar uma expressão que foi cunhada pelo mundo corporativo ao dizer que Paulo aqui está usando do ócio criativo para poder criar a sua carta mais sistemática. Como se não bastasse os desafios que Paulo tinha por causa da distância, aos recursos que eram muito difíceis e precários, Paulo ele pega a sua pena, ele pega a sua tinta, ele pega os papiros daquela época e começa a escrever. E ali ele começa as suas saudações, ele começa as suas cumprimentações, ele começa a falar com aquela igreja, porque ele está escrevendo para ela. Mas, para ser bem honesto, mesmo Paulo sendo um homem muito versátil ao escrever, um homem com uma erudição singular, um homem que tinha uma cultura muito elevada, um homem poliglota como ele era, até eu sou levado a acreditar que Paulo possivelmente não havia compreendido a magnitude do que ele estava escrevendo nos seus dias. Perdão, a Bíblia não fala isso, esse é um sentimento que eu tenho ao ler a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. Sabe, queridos, a igreja de Roma que eu me refiro aqui não é a igreja romana, apostólica romana, como nós estamos ou nós conhecemos. Eu estou falando daquela única igreja cristã que existia nos dias de Paulo. É claro que você está entendendo o que estou dizendo. Os cristãos que haviam se convertido e haviam criado uma igreja lá dentro de Roma. No capítulo 1 da carta aos Romanos, você encontra Paulo dizendo a grande tese do livro dele. A tese aqui se encontra exatamente no versículo 16 e 17. Primeiro ele diz o quanto ele é privilegiado ao ter a voz, ou ser um porta-voz de Deus, um apóstolo de Cristo. Ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do gentil. Lembrando que nós estamos no versículo 16 do capítulo 1 de Romanos. No capítulo 17, no versículo 17, você vai encontrar Paulo, então, colocando qual vai ser o tema central da sua carta. O tema central, então, aqui é: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui Paulo está tratando um tema novo. Paulo está falando que o justo, ele é justificado pela fé que ele adquire em Deus. Na verdade, essa fé é adquirida porque a fé é um presente de Deus ao homem. Mas quando ele desdobra por que a justificação é um tema importante para o cristão, é porque quando ele quando ele começa a escrever, a partir do capítulo 1 já, a partir do versículo 18, ele começa a mostrar que o pecado atingiu todos os gentios, conforme está descrito na última palavra ali do versículo 16, o pecado atingiu de cheio os gentios, e os gentios para os judeus eram todos aqueles que não eram judeus. Portanto, não importava a sua pátria, a sua etnia, de onde ele estava vindo, para os judeus, os gentios eram todos aqueles que não faziam parte do seu povo. Que interessante, porque aqui no capítulo 1, quando ele fala dos gentios, ele começa pelos gentios, ele mostra que os gentios cometeram um pecado muito grande contra Deus, a ponto de não glorificarem e não darem graças a Deus, conforme está no versículo 21 desse primeiro capítulo. Mas se Paulo parasse tão somente para falar desse grupo dos gentios, ele seria, de certa forma, assim, um tanto bairrista, né, como a gente costuma dizer no linguajar de hoje, porque, afinal de contas, o problema do pecado é um problema muito sério, não só atinge um grupo de pessoas. Quando você vai no capítulo 2, Paulo então entra e falando já agora dos judeus. Se o capítulo 1 fala que o pecado atingiu de cheio os gentios, o capítulo 2 fala que os judeus foram afetados muito grandemente, mesmo tendo a revelação de Deus, a lei de Deus, mesmo tendo o templo para adorar, eles foram afetados diretamente pelo pecado. No capítulo 3, Paulo chega no seu apogeu para dizer que o pecado é algo terrível, pecado é algo muito grande, muito maior do que aqueles homens daquela época e hoje muitas vezes compreendem. Sabe, queridos, quando nós analisamos à luz da Bíblia,
nós chegamos à conclusão inevitável, como Paulo chegou, claro que iluminado pelo Espírito, e ele nos leva a essa grandeza de compreensão, embora ela seja para nós, em primeiro momento, muito triste e preocupante, afinal de contas, está falando que o pecado atingiu a tudo e a todos. Paulo, inevitavelmente, chega a essa conclusão. E aqui no capítulo 3, você vai ver Paulo dizendo exatamente essas palavras. Aqui ele diz, no versículo 21 a 23, assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção de pessoas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uau! Aqui está dizendo que não há nenhum que não tenha pecado nessa terra. Se você olhar desde Adão até os dias que vivemos, o pecado ele atingiu a todos, e aqui está uma grande pandemia para ser anunciada ao mundo. Essa é a grande pandemia que os telejornais, os canais de notícias, os homens que produzem a informação deveriam estar anunciando com grande voz em todas as lentes e em todas as transmissões ao vivo ou gravadas. O fato é que essa pandemia aqui atinge a todos, a mais bela criança, o mais idoso e gentil ser humano que vive nessa terra. Aqui nós compreendemos quando Paulo diz, e se você voltar um pouquinho no capítulo 3, ele chega àquela conclusão do Antigo Testamento, que se conclui no versículo 9, temos nós qualquer vantagem? Ele se inclui quando ele fala temos nós. Qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Que coisa terrível! Ele está dizendo, não há ninguém que esteja fora dessa pandemia. O pecado é algo muito grande, o pecado é algo muito terrível. E se você quer saber um pouquinho como Paulo descreve esse pecado, ele diz assim, olhando para o Antigo Testamento, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que coisa! Essas palavras, elas vêm de encontro, elas estão em rota de colisão com aquilo que muitas vezes pensamos de nós mesmos. Já pararam para pensar que às vezes quando nós fazemos uma autoanálise de nós não nos vemos dessa forma, nós não nos vemos por esse prisma, com essa perspectiva que está sendo aqui delineada ou narrada pelo apóstolo Paulo? Olha, queridos, o que diz aqui, ó, a garganta deles, falando, é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Uau! Queridos, se você pudesse descrever o que é pandemia, essa é a melhor descrição. Porque quando nós falamos de pandemia, como nós estamos falando hoje, é claro que vidas estão se perdendo, mas muitas, inclusive das pessoas que estão perdendo a vida por causa dessa outra pandemia, ou essa pandemia que está sendo aí tão divulgada e que nós estamos enfrentando no mundo, essa pandemia, como Cristo disse, para muitos poderá matar o corpo, mas não a alma. Poderá tirar a sua vida temporariamente ou de algum ente querido seu, se você confia no Senhor, mas a morte foi vencida por Cristo, e para todos que amam a Cristo, também vencerão a morte pelo seu poder e pelo seu mérito. Portanto, queridos, nós não podemos temer, nós não podemos duvidar do poder de Deus, mas aqui está falando daquela pandemia que é o pecado e daquelas pessoas que não estão atrás do médico que tem a solução para ela, tampouco conhecem o antídoto para que o pecado seja de vez eliminado dessa terra, ou do seu corpo, ou da sua casa, ou dos seus pensamentos. Aqui eu quero colocar você e eu na mesma perspectiva. Afinal de contas, você que está aí na sua casa, você que está aí pensando sobre a sua vida nesse momento, tem que saber que o pecado está sobre você, como também está sobre mim.
Mas Deus está colocando que, embora a humanidade viva uma vida de pecado, de destruição, de separação, de alienação de Deus, se nos voltarmos para o Senhor, nós vamos encontrar a solução para o nosso pecado, para o nosso problema. Aliás, a solução não está em nós, mas a solução está disponível para nós. Olha, se você leu aquilo comigo que eu acabei de ler, se você acabou de ouvir, ou se você entrou agora, eu não sei, mas se entrou agora, dá uma lida no contexto de Romanos 3, para você entender um pouquinho do que nós estamos falando. Mas você que está acompanhando esse sermão, eu gostaria que você se ativesse para as palavras, para a descrição que Paulo dá para todos nós, a nossa condição. Finalmente, aqui comigo no capítulo 3, como ele diz, no versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vejam, queridos, não há ninguém que não careça da glória de Deus. Mas se nós parássemos por aqui nesse texto, se nós não analisássemos um pouco mais à frente, ao invés de esperança, nós teríamos agora mais dor, mais sofrimento. Nós teríamos um sentimento de que nós estamos perdidos e de que não há solução para os nossos pecados. Mas essa carta era maravilhosa, essa carta ela expande, essa carta mostra que Deus, ao falar que o pecado é grande, Ele quer falar para você que Ele é maior que o pecado. Se você tem um pecado aí no seu coração que está te desanimando, colocando você para baixo, está mostrando que não há solução, que você já tentou e não consegue se livrar dele, que por tantas vezes você prometeu e você percebe que mesmo diante de sinceras promessas, gritos, rogos de angústia diante do seu Deus, você não consegue se livrar desse pecado. Eu quero levar você hoje a ver o texto sagrado da palavra de Deus, onde nos diz e nos assegura que em Cristo todas as coisas podem ser resolvidas para todo o pecado, ou para todos os pecados, a solução. Se olharmos um pouquinho adiante, você vai ver que embora o capítulo 3, ele mostra que o pecado é muito grande, que o pecado é mortal, que o pecado realmente traz separação, alienação de Deus, como nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 3, quando Deus pergunta onde está você, Adão, onde está você, Eva, e com medo eles se separam de Deus, eles correm, fogem, se escondem de Deus, porque eles estão amedrontados de Deus. Eu quero que você tenha fé, porque nessa passagem mostra que mesmo Deus sabendo do erro, do pecado deles, Deus é quem vai ao encontro deles. No capítulo 4, você encontra uma aliança que foi feita e que, portanto, ao ser feita com um patriarca chamado Abrão, que depois recebe o nome de Abraão, ele que se torna aquele que tem a sua aliança firmada na fé, aquele que é um modelo maior de fé, porque deixou os seus parentes, deixou a sua terra, deixou a sua cultura, deixou os seus bens e foi para o deserto, literalmente, apenas por ter ouvido Deus dizendo, vai para uma terra distante, que eu ainda vou te mostrar. Quando ele mostra que esse homem foi justificado, mesmo não tendo uma base maior, e mesmo não tendo os elementos tão claros diante de si, mas porque ele aceitou o presente de Deus que é a fé, e fez uso dela, e fez com que ela se multiplicasse à medida que, ao Deus falar com ele, se mostrar, se revelar, ele aceitava o que Deus estava mostrando. O texto aqui então de Paulo apresenta esse grande gigante da fé. Mas no capítulo 5 mostra uma linguagem, aliás, diante de toda a carta de Paulo, a linguagem que Paulo utiliza aqui é uma linguagem forense, é uma linguagem de fórum, de justiça, de juízo, de julgamento. E quando vai no capítulo 5, quando tudo parece difícil e perdido, quando você está lendo a carta, onde o homem não tem solução para essa grande pandemia, esse grande problema, Paulo, ele então abre o capítulo 5 nos dando uma grande alegria, porque ele começa a mostrar que o ser humano que confia no Senhor Jesus, ele é justificado pela fé em Cristo Jesus. Muitas pessoas não compreendem o tema da justificação.
Muitos cristãos que professam ser seguidores de Cristo vivem numa grande escuridão quando se trata desse importante assunto e tema do cristianismo. Mas a Bíblia nos assegura que esse tema é o tema mais importante, sabe por quê? Porque se você não crê que em Cristo você é justificado, então não adianta avançar no caminho da fé, porque você vai ter medo de Deus, como teve Adão e como teve Eva. Eles tiveram medo de Deus porque eles não compreendiam que Deus tinha poder para justificá-los, e se Deus podia justificá-los diante do tribunal, onde eles certamente estavam como réus, e a sentença para eles era condenados, ou a condenação, você vai viver fugindo de Deus, se escondendo de Deus pelos lugares dessa terra, mas Deus quer mostrar para você e para mim que Ele é um Deus que justifica os seus filhos, se os seus filhos entenderem que para o grande problema do pecado Ele tem a solução. E aqui no capítulo 5, no versículo 1, Deus mostra através da pena de Paulo o que nos traz a paz ao coração. Olha o que diz o texto diz assim, versículo 1 do capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ora, se os capítulos 1, 2 e 3 fez com que você perdesse a paz, o capítulo 5 está mostrando que Deus pode e quer justificar você e eu. Essa justificação tem que ver com o desejo de Deus, não com o nosso. Isso tem que ver com o poder de Deus e não com o nosso. Isso tem que ver com a solução divina, não com a nossa. Aqui diz que quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Há muita gente dizendo que se você se voltar para Deus, Ele vai restituir os seus bens, a sua empresa que faliu, o seu casamento que está destruído, o seu relacionamento com seu filho que não anda bem, a sua enfermidade, o seu corpo que está enfermo vai ser restaurado, mas aqui no capítulo 5, versículo 1, diz que o que Deus deseja dar para você é a solução da maior enfermidade que se abateu e se abate sobre o homem, que é o pecado. E essa solução que Deus está oferecendo para nós, ela tem um termo de justiça, ela tem um termo de justificados. Quando nós somos justificados, conforme o texto nos mostra, nós encontramos uma paz que nós não teríamos ou não vamos ter em outro lugar dessa terra. Essa paz é um artigo de luxo e você não pode encontrá-la em vitrines humanas, você só pode encontrar em Cristo Jesus. E se você talvez está pensando aí onde você está assistindo esse sermão, assim, puxa pastor, mas eu fui longe demais, o meu pecado é muito grande, as minhas dificuldades, pastor, eu já tentei por tantas vezes, mas não encontro solução. Eu quero que você continue aí atento, porque Deus tem mais para te falar através dessa importante carta que Ele deixou para nós. O fato é que ser justificados por Deus é ter a conta saldada por um Cristo que apresenta não você diante do tribunal de Deus, mas se apresenta diante de Deus não com o seu mérito, mas pelo seu mérito, com o mérito dele, de Cristo Jesus, melhor colocando. Esse mérito, ele é muito grande. Ele é muito maior que o seu pecado, ele é muito maior do que o seu distanciamento, ele é muito maior do que a sua queda, o seu tombo. O fato é, queridos, que quando nós somos justificados por Deus, em outras palavras, nós estamos recebendo o antídoto contra a maior pandemia que a humanidade conhece, ou ao menos deveria conhecer. Justificado mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o meu e o seu Salvador. E diante desse, você e eu não teremos nenhuma dificuldade, porque Ele está diante do Pai, intercedendo por nós, justificando aquele que com fé vai até Cristo, até Ele, e diz assim: Pai, pequei contra Ti. Contra Ti somente fiz o que é mal. Lembra da frase da semana passada? É verdade. Essa frase ela é impactante porque ela percorre toda a história, a biografia de todos os homens que tiveram
um olhar voltado para o seu Criador e receber do seu Criador a paz da justificação do coração. O texto continua mostrando que há um Deus por trás, há um Deus guiando todo aquele que deseja ter a paz de Deus. Pode ser que você anda buscando a paz em outro lugar, talvez nas amizades, talvez nos relacionamentos, talvez em prazeres, em noites longas. Talvez você está ouvindo esse sermão e passou a sua noite em claro, vendo o que não faz bem ao coração, aquilo que exatamente te distancia de Deus. Talvez você passou a noite inteira vendo aquilo que não edifica o coração, ao contrário, aquilo que escurece a alma. Mas sabe de uma coisa? Quando você olha para essa realidade de si mesmo, mas você está diante do seu celular, ou do seu computador, ou da sua televisão, seja lá onde você estiver nesse momento, Deus está dizendo assim para você: filho, eu tenho como justificar tudo isso, se volte para mim. E ao invés de você ter aí na sua mente acusações, culpa, medo, ressentimento, vergonha, como tiveram os nossos pais lá na história que nós lemos de Gênesis, ele fala o seguinte para você: eu posso, no lugar de tudo isso, dar a paz que eu tenho para te dar. Que coisa, que história linda, que promessa maravilhosa, que promessa boa a gente ter essa imagem diante dos nossos olhos, ainda que mentalmente a gente o faça, ainda que pela fé você esteja vendo essa promessa. Por favor, não se esqueça de que essa promessa ela é poderosa e se encontra aqui. Mas talvez você esteja pensando assim: pastor, está muito grande o meu pecado, o meu distanciamento. Então olha o que o Senhor Jesus te diz ainda nessa carta, dentro do capítulo 5, no versículo 20, ele diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, queridos, você pode pensar que o seu pecado, você pode estar pensando, imaginando que o seu pecado não tem cura ou não tem solução, ou ele é grande demais. Eu quero te dizer que para esse grande pecado existe um grande médico, para esse grande pecado há um grande remédio, para esse grande problema que você vive de distanciamento, indiferença de Deus, ou até de esconder-se de Deus, há uma solução. A solução é que aonde o pecado aumenta, ou aonde ele tem aumentado, Deus tem colocado uma porção maior e especial da sua graça. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Isso não traz paz ao coração, em saber que não importa onde você esteja nesse momento, pensando a respeito de si mesmo ou de outro, na verdade o que está acontecendo aí com você, ou o que Deus está oportunizando você nesse momento, é que você receba de graça a justificação que Ele tem para te dar. Ou seja, Ele quer resolver o seu passado, o seu presente, e Ele quer te dar uma esperança renovada, única. Esperança essa que ninguém pode te dar. Aqui nesse livro, nós encontramos um relato de um Cristo que, embora reconheça o problema do pecado, Ele tem a solução para ele. A carta de Paulo aos Romanos é a carta que eu mais leio na Bíblia. É a carta que eu mais estudo. É a carta que eu mais me debruço. Porque nas linhas e nas entrelinhas desse livro, eu me vejo muitas vezes. E quando eu olho para mim, a minha vontade é de me esconder de Deus, de ficar atrás das árvores, num quarto escuro, em algum lugar onde Deus não me veja, porque eu não quero mostrar a nudez do meu coração, eu não quero que Ele veja os meus pecados, mas essa carta mostra que esse Deus é quem vai ao encontro dos seus filhos. Essa carta mostra que esse Deus quer nos justificar. Essa carta é uma carta que tem
um poderoso ou uma poderosa promessa. Essa promessa é a promessa de que Ele tem a cura e que ainda há cura para você e para mim. Não se esqueça, eu vou dizer novamente, ainda há cura. Muitas pessoas estão me perguntando a respeito do Paulo. Lembra do Paulo? Que há 3 sábados nós nos encontramos com ele lá na Avenida Bandeirantes. Você se lembra do Paulo? Pois é. Naquela sexta-feira que antecedeu o sermão que vocês assistiram, eu recebi uma mensagem do Paulo no meu celular. Talvez você não se lembre, ou talvez eu não tenha narrado isso naquele sermão, mas antes do Paulo passar a catraca daquele metrô, naquela noite, alta noite, eu deixei o meu número escrito para ele, o meu celular. E na quinta-feira, ou melhor, na sexta-feira, por volta das 7h30 da noite, ou às 19h30 da noite, o Paulo mandou uma mensagem para mim. Primeiro ele mandou uma foto. A foto que vocês vão ver agora, nós vamos suprimir o sobrenome dele. Você vai ver aí, já deve estar vendo nesse momento. Nós estamos colocando agora para você. Essa foto mostra que ele presidia 2 clínicas como presidente e como pastor. E em seguida ele mandou um texto para mim dizendo assim: pastor, sabe de uma coisa? Eu quero te agradecer pela noite e por novamente me trouxer a memória, ou me trazer a memória, por ter trazido a minha memória. E há um Deus que me ama e pode trazer a solução para mim. Sabe, queridos, naquele momento eu não estava com o meu celular na mão, mas quando eu saí de uma reunião, eu peguei o celular. Estranhei porque aquele nome não estava gravado, aquele número não estava gravado. Verifiquei o nome e a foto, vi que era uma mulher, não era um homem. Eu tentei até correlacionar, então quando eu abri a imagem, essa imagem que vocês estão vendo do contrato, ou dessa ata que o elegeu como presidente daquelas clínicas, quando então ele trabalhava em prol do perdido. Quando eu comecei a analisar essa ata, eu verifiquei que quem estava assinando e quem era o presidente era o Paulo. Então, diante das palavras, eu associei que era um Paulo. Peguei o telefone e fiz uma chamada. E do outro lado, uma pessoa me atendeu. E quem me atendeu era a esposa do Paulo. A esposa do Paulo, ela chegou para mim e disse assim, quem está... Aliás, eu perguntei para ela se ela conhecia uma pessoa chamada Paulo. Afinal de contas, eu tive que me identificar. Ela também não me conhecia. E ela disse sim, ele é meu esposo. Olha, eu recebi uma mensagem no meu celular. Ela, de quem? Possivelmente do seu esposo. Dá uma olhada no seu celular. Naquele momento, ela pegou o celular, olhou o celular e verificou que realmente ele havia me mandado aquela mensagem. Eu falei, me identifiquei como pastor, disse meu nome e disse que tinha tido um momento com ele. Quando nós conversamos, então, ela começou a dizer para mim que tudo aquilo que eu ia perguntando para ela, da qual Paulo havia dito para mim na noite anterior, ela disse que era verdade. Percebi rapidamente que aquela mulher era uma distinta pessoa, temente a Deus, uma mulher honesta que levanta cedo e volta tarde para casa. Ela narrou como que foram os dias que o Paulo viveu em harmonia com Deus, com ela como esposa e, portanto, um lar feliz. Pararam para pensar nisso? Aquela história
teve desdobramentos, pelo menos desdobramentos esses que eu não sabia sequer se ele faria contato comigo. Mas o interessante é que ao invés dele voltar para uma clínica que ele havia pedido, ele foi para a casa dele. E ela, narrando o fato, diz que ela tomou um susto porque era cerca de 2h30 da madrugada quando ele chegou em casa. Ele bateu a porta. E ao bater a porta, ele se identificou, ela abriu a porta, ele entrou e ela viu e disse: "Você aqui? Quanto tempo? O que está acontecendo?" Ele ficou calado, pediu se poderia tomar um banho. Ele entrou no chuveiro, tomou um banho, porque ele estava muito sujo, vestiu uma roupa, mas quando ele estava vestindo uma roupa, que ainda tinha umas roupas antigas dele lá naquela casa, ele colocou aquela camisa que eu havia dado para ele. Fato é que aquela noite inteira, diferente do que havia acontecido, em todas as noites que aquela mulher lutou e clamou a Deus para que ele se arrependesse e se voltasse para Deus, ela falou: ele estava muito diferente. Eu perguntei: diferente como? Ela disse que naquela noite ele não dormiu. Ele ficou rodando de um ponto a outro na cozinha de sua casa. E até onde ela conseguiu ficar acordada, por volta das 6 da manhã, ela ouviu ele repetidas vezes clamando a Deus: Senhor, me perdoe. Senhor, me perdoa. Senhor, me resgate. Senhor, me salve. Fale comigo novamente. Ilumine a minha mente, o meu coração novamente, Senhor, por favor. E disse que ele ficava repetindo isso, repetindo. Ele ficava dizendo: eu pequei contra o Senhor, me ajude, me salve. Diferente das outras vezes, que já faziam muito tempo que ele não voltava para casa, ela disse que ele tinha vendido já muitas TVs, levado, tirado de casa. Celulares, ela perdeu a conta, quantos celulares ela perdeu porque ele levou. Mas disse que dessa vez ele não tinha feito isso. Ao contrário, quando chegou por volta das 7 da manhã, segundo ela, porque ela dormiu antes, ela não conseguiu esperar, ela simplesmente não aguentando, ela dormiu, e o Paulo também dormiu, segundo ela, por volta das 7 da manhã, conforme ele havia dito. E ele dormiu até o final da tarde, porque ele tinha várias noites que ele não havia dormido, por causa dos efeitos da droga. Acordou por volta do horário do pôr do sol daquela sexta-feira, ele pegou o celular dela, mandou a mensagem para mim, e 20 minutos depois ele desapareceu. E quando eu liguei, ela estava exatamente procurando onde ele estava. Ela disse: pastor, ele fugiu, ele sumiu de novo. E eu falei para ela: você tem ideia onde ele está? Ela falou: não. Agora ele fica mais muitos outros, talvez anos, sem voltar para casa. A história do Paulo e de Jesus, eu não conheço, daí para frente. Mas aqui está dizendo no capítulo 5 de Romanos, no versículo 20, que é onde o pecado aumentou, foi aumentado o remédio. Aonde a doença inflamou mais, aonde o problema aumentou, Deus aumentou o recurso da solução. E portanto não há ninguém nessa terra que não tenha solução para o seu pecado, salvo se assim quiser, que não tenha solução. Porque em Cristo Jesus há solução. Em Cristo Jesus há perdão, há salvação. Paulo sumiu de novo. Eu não sei se ele anda clamando pela rua: Senhor, tenha misericórdia de mim, me salve, Senhor, me cure, me resgate, me tire, Senhor, desse tombo grande, desse fundo de poço, Senhor, me salve, Senhor. Eu não sei.
Eu não sei como está o clamor dele, eu não sei como está o seu clamor nesse momento, eu não sei como está o seu coração, mas o que o Senhor Jesus tem para você hoje é a seguinte solução: filho, eu tenho uma justificação para te dar, eu tenho como apagar os teus pecados, eu tenho como fazer com que esses pecados desapareçam, inclusive do seu coração, para que você recomece a sua vida comigo, a sua história comigo. Eu tenho esse poder. Eu tenho o antídoto, eu tenho o remédio poderoso, eu tenho a fórmula. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Se formos para Romanos 8, você vai encontrar uma declaração de amor que para mim é a declaração mais linda de amor que eu encontro em qualquer literatura. E para mim, diante de toda a Bíblia, é a descrição de Isaías 53 e a descrição aqui de Romanos, no capítulo 8, versículos 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa é uma declaração de um grande e poderoso juiz, que tem em suas mãos o veredito, o bom veredito. É Deus quem justifica você. É mais que isso, diz o texto: quem os condenará? Há aqui um desafio que alcança proporções inimagináveis do ponto de vista humano. Então a pergunta que Deus faz nessa manhã para você e para qualquer outra pessoa esteja perto da sua casa ou que você ame, está afastada do Senhor, é: quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Então diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O que pode nos separar do amor de Deus? Absolutamente nada. Aqui está um elemento de comparação. Portanto, o que eu gostaria que você tivesse agora aí com você é essa fé que Deus está dando e te disponibilizando nesse momento, para que por intermédio dela você se aproprie dessa sentença de amor, de absolvição do pecado, de salvação que há em Cristo Jesus. Porque a pergunta de Cristo não é minha, não é de um pastor, não é do apóstolo Paulo, é de Cristo. A pergunta é: quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz no versículo 38 e 39: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é tremendo. Isso aqui é o remédio, isso aqui é a fórmula, isso aqui é o antídoto, isso aqui é a vacina contra o pecado. Se o pecado nesse momento aumentou na sua vida, se ele chegou ao ponto mais alto da sua vida, eu quero que você entenda nesse momento, pelo poder que há em Cristo Jesus, que esse texto está dizendo que há solução para qualquer tipo de pecado. Se você está pensando em tirar a sua vida, se você está pensando em desistir, em desanimar, em abandonar o caminho da fé, você que está pensando em talvez se separar da sua família, talvez você que esteja pensando em se mudar para longe, para não mais ser acusado das coisas que é acusado, aqui está alguém que justifica você de todas essas acusações e pecado, e não é para que você continue no mesmo ponto, na mesma caminhada, no mesmo lugar. Aqui é para que você viva uma vida de novidade, uma novidade de vida em Cristo Jesus e desfrute, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, de uma paz que você não pode adquirir em outro lugar, a não ser na pessoa que há em Cristo Jesus. Paulo naquela noite dizia assim:
pai, pequei, pequei, e ficava rodando naquela cozinha até que ele se cansou de gritar e finalmente dormiu. E ao dormir, sai de casa, vai para longe de novo. Não sei quantos capítulos ainda se darão na vida de Paulo, eu não sei quantos capítulos ainda se darão ou se dará na sua vida. Mas eu quero te dizer o seguinte, que o Senhor Jesus tem a solução, Ele tem promessas, e Ele não é homem para mentir. Sabe por que você precisa se voltar a Jesus? Porque o capítulo 13, ele termina dizendo, não que o capítulo 13 termine a carta, mas eu termino nesta manhã de sábado dizendo as palavras de Paulo no capítulo 13 que diz assim, e digo isto, capítulo 13, versículo 11 ao verso 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Sabe, queridos, se você conhece esse Deus, se você já ouviu dele de alguma forma, se você o conhece profundamente, mas acha que o desapontou a uma magnitude muito grande, o que o Senhor Jesus está dizendo para você aqui é o seguinte, que você e eu conhecemos o tempo, nós estamos vendo as coisas acontecerem, não estamos? Estamos vendo as coisas acontecerem. E o tempo já chegou. E o clamor de Jesus diz, é hora de despertar do seu sono de pecado. Deus também tem a forma de chamar. Lembra que Adão e Eva estavam escondidos? Deus desperta eles, dizendo assim, Adão, Eva, onde vocês estão? Deus quer despertar você do seu sono. E o texto diz mais, nós estamos mais perto da nossa salvação do que quando nós começamos a nossa jornada. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revestamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias ou bebedeiras, não de forma imprudente, com orgias sexuais ou prazeres da carne, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou às suas vontades. É tempo de se decidir, porque ainda há cura. É tempo de você se voltar para Cristo, porque ainda há cura. É tempo de você entender que só há cura em Cristo Jesus, só há salvação em Cristo Jesus. Em minhas palavras, o meu desejo nesta manhã, também era o desejo de Paulo quando ele escreveu em Acaia essa importante carta para a igreja de Roma, e muito mais o desejo do Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever. E esse mesmo Espírito que inspirou Paulo é o Espírito que ilumina a nossa mente para entendermos o chamado que Deus faz. O pecado, ele tomou conta de todos os gentios, tomou conta de todos os judeus, tomou conta de todo mundo. Todos pecaram, mas eu tenho a justificação para dar para você. Que você aceite essa justificação que há em Cristo Jesus. E sabe de uma coisa? Você terá paz. Essa paz, ela precisa ser experimentada. Se você já teve e não tem mais, o meu convite sincero a você é que você se volte para o Senhor Jesus. Perguntei àquela esposa, você tem esperança que Ele volte? Ela me respondeu,
de uma maneira interessante. Pastor, eu não amo mais o Paulo carnalmente falando. Não vou arrumar outra pessoa na minha vida, já passou tanto tempo. Eu já sofri muito, muitas e muitas noites procurando o Paulo em tudo quanto é canto dessa grande São Paulo. Eu não procuro mais, mas eu oro por ele, eu intercedo por ele. E sabe de uma coisa, pastor? Embora eu não tenha amor mais, esse amor de marido e mulher, eu tenho um amor fraternal por ele, porque eu tenho um sonho de ver o Paulo no céu. Foi o Paulo que pregou a mensagem de salvação. Mensagem essa que desde 1998 eu tenho procurado andar diante de Deus com inteireza de coração. Sabe, amados, você tem alguém aí que você ama muito? Então é momento de orar, de interceder. Porque Cristo hoje está dizendo, nada poderá me separar ou nos separar dele, a não ser uma coisa, nós mesmos. Que você se volte para o Senhor, enquanto é possível encontrá-lo, porque já vai alta noite e estamos mais próximos da volta de Cristo do que estávamos quando começamos a nossa jornada e caminhada com Ele. Que você pela fé enxergue o Cristo que se revelou a você nesta manhã, através da sua palavra, e você, nesse momento, assim como está, ou caído na frente da televisão ou do seu celular, você clame ao Senhor, Ele irá te ouvir. Ele ama você, Ele me ama, e o desejo dEle para você e para mim, é que você e eu nos apossemos do único remédio para esse grande mal que é o pecado, porque ainda a cura. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus, hoje vimos na Tua palavra que o Senhor é um Deus poderoso, que não há poder que possa contra o Senhor. Vimos, ó Deus, na Tua palavra que o Seu desejo, o Seu amor é a base desse poder, porque o Senhor se move em direção aos Seus filhos que se perderam do Senhor, que estão afastados, que estão distantes, que estão amedrontados. Nessa manhã de sábado, faça o Teu chamado de novo, ó Pai. Diga para eles, aonde está você? Aonde está você que está aí do outro lado? Pedro, Marco, Maria, João, Andréia, aonde está você, Silvio? Faça-os ouvir a Tua voz, ó Deus, e que de antemão, olhando para Cristo e não para si, eles possam se voltar, e se voltando, de antemão eles tenham, ó Deus, a paz do céu, o Teu recurso, o Teu presente, porque todo aquele que se volta para o Senhor de coração é justificado pela fé, por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é em nome dele que clamamos por todos que ouvem esse sermão, especialmente por aqueles que estão afastados de Ti, que eles tenham a paz dos céus, por saber que nesse momento, pela fé, o Senhor os visita e concede a eles a esperança de que ainda e em Ti há cura. É o que eu rogo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e o seu lar. Você tenha a paz do céu e a companhia de Cristo Jesus.